Eu quero aqui fazer alguns comentários em cima de um comentário de um irmão aqui do canal, ele dizendo que ele está muito inquieto com relação a as pessoas não estarem mais observando a guardar o sábado conforme a lei pedia. Ele dizendo que muitos não estão mais observando os mandamentos do Senhor. Aqui, esse canal não tem como propósito, objetivo de falar mal de alguma denominação, de comentar negativamente a respeito de um pregador, nenhuma doutrina, de nada. Nós queremos aqui focar a suficiência do Senhor Jesus Cristo na totalidade do ser humano, espírito, alma e corpo. Cristo ser suficiente. Jesus Cristo é a graça de Deus. Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Defendemos aqui como temos entendido e vivido pela fé, na suficiência da graça, e pela graça somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Somente pela graça, mediante a fé. E fé significa união. Nós sermos unidos à graça, que é uma pessoa. A graça é uma pessoa, é Cristo. Quando essa graça se manifesta, aí beneficia quem não merece, quem não é digno. Isso é graça. Mas eu quero aqui sobre esse assunto de guardar o sábado, levar a sério o sábado. Eu quero ler. Eu não quero fazer muito comentário, eu quero ler apenas alguns versículos em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, o Senhor Jesus Cristo dizendo: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo é maior do que o templo. Jesus Cristo é maior do que o sábado e ele é Senhor do sábado. A palavra sábado significa descanso. Portanto, uma pessoa que se relaciona com o Senhor Deus, ele se relaciona pelo Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa. Não é aquele guardar aquele dia da semana, e sim uma pessoa. Relacionar com uma pessoa que é o nosso descanso e a nossa suficiência, cheio de graça. E falando da lei, os mandamentos e a lei falam sobre o caráter de Deus. E o caráter de Deus, santo,
é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se alguém viver vida de Cristo, ele está vivendo, praticando 100% da lei. Porque Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo, em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Quem vive vida de Cristo vive segundo a vontade de Deus. Plenamente segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo é obediente, é amoroso, ele é cheio de graça, ele é misericordioso, ele é santo, ele obedece ao Pai inteiramente. Se alguém tiver vida de Cristo e houver manifestação daquilo que Cristo é, haverá manifestação plena do viver pela graça manifestando a lei. Pela graça manifestando a lei. Não a lei que nos conduz a Cristo. É um aio, sim, de ligação da lei para nos conduzir a Cristo. Mas nós chegamos a Cristo, não precisamos mais desse aio, dessa ligação. É o que nós temos entendido. Não estamos aqui querendo discutir com ninguém. Mas o livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 6, sucedeu o quê? Lucas 6:6, começa lá. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas o Senhor Jesus Cristo, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: quem vos parece? Que vos parece? Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Parece que está repetindo os dias de hoje. A mesma coisa os fariseus dos nossos dias. Não nos parece isso? Muito bem. Em Colossenses capítulo 2, que a palavra do Senhor vai nos ensinar aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A questão do sábado são sombras. Hoje, por que sombras? Nos nossos dias, sábado é sombras. Por quê? Porque lá eles tinham um dia consagrado exclusivamente para Deus. E no Novo Testamento e o tempo da graça, nós temos uma pessoa em nós. Portanto, nós devemos viver consagradamente ou vida consagrada todos os dias, de segunda a segunda. Não mais um dia específico, mas uma pessoa que é a nossa suficiência todos os dias.
Alguém disse, mas a lei, a graça é mais libertina, tem mais liberdade. Irmão, se nós encararmos desta forma, pensando assim, a graça é mais complicada para nós. Porque a graça, na segunda-feira, no dia, segunda, é Cristo o dia todo. Terça, Cristo o dia todo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia todo, Cristo. Viver pela vida de Cristo. Como eu já disse, e Ele é santo, e Ele é obediente. Ele cumpre os mandamentos. Ele ama a Deus. Ele sempre serviu ao Pai. Sempre a missão. Levava muito a sério a missão. E nós temos a missão. Cristo é a nossa vida para nos capacitar a viver a vida de Cristo. Todos os dias. Olha aqui como é interessante o livro de Romanos. Vai nos ajudar também. Porque alguém diz assim, mas nós estamos agora, o pessoal entende que é tempo da graça, então pode pecar à vontade, porque ainda está no tempo da graça. Isso é mal interpretação. Essas pessoas são legalistas, religiosas, que ainda não compreenderam o que é a graça. A graça é comprometedora, a graça é o responder favoravelmente àquilo que Cristo fez e faz no interior de todos aqueles que foram salvos. Não podemos interpretar mal isso. Olha só o que diz Romanos 6. Ele diz, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mal interpretar, agora estou debaixo da graça. Olha só. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí? Ele pergunta no versículo 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ele não responde. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Lá em Romanos 6, 1 e 2. Outra coisinha que o Senhor vai chamar a nossa atenção. Você quer viver segundo a lei? E não debaixo da graça? Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quem cumpre totalmente a lei? Mas se guarda o sábado, mas vai pecar. Até no sábado vai pecar. Quem cumpre? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós acertamos todas as vezes? Só esse mandamento. Não adulterarás. E quando você olha e deseja aquilo que você está vendo por um celular, por um filme, por um programa, sei lá o quê, você não está adulterando? O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5. Se você olhar e já imaginar, você já pecou, já adulterou. Nós temos condições de obedecer toda a lei? Então erramos em todos. É melhor viver pela graça, pela suficiência de Cristo. Não o peso, porque é um peso tentar viver pela lei. Ninguém consegue. Nem os próprios pregadores que defendem isso não vivem. Soberba e arrogância não são pecados?
Meu querido, é melhor viver pela graça. É dizer, Senhor, eu não consigo viver pela lei. E também a palavra do Senhor diz, muito clara, para mim é muito claro. Em Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Graças a Deus que não é, porque senão nós não seríamos justificados nunca. Porque se tropeçar em um, tropeçou em todos. Não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meu querido que fez o comentário neste canal, querido, amado, irmão, presta atenção, nós não conseguimos viver pela obediência total da lei. Se eu errar um mandamento, quebrou todos. Quebraram todos. E aí? E a própria palavra do Senhor disse, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. O fim da lei é Cristo. É melhor ficar não com a lei, mas com Cristo. E quem tem o Senhor Jesus Cristo haverá prática daquilo que a lei, porque a lei é santa, é divina, porque a lei fala do caráter de Deus. Mas nós não conseguimos por nós mesmos. Não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Será que alguém lendo esse texto pode pensar diferente? Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então não há, eu estou debaixo da graça, então eu posso viver pecando. De novo. Certo que não. Como Cristo é ministro do pecado agora na sua vida? Ele vai defender o pecado na sua vida? De modo nenhum. De maneira nenhuma. Estou crucificado com Cristo, Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas antes de dizer isto, olha o que diz, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, não pela lei, porque a lei dizia salário do pecado é a morte. Mas eu morri para a lei, por quê? Porque Cristo me crucificou juntamente com ele e me fez morrer. Aí a lei ficou satisfeita e eu morri agora para a lei, porque eu fui morto para aquilo que a lei exigia, morte eterna. Louvado seja o Senhor. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ou no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem estiver ainda na lei, ele não estará em Cristo. Agora, quem estiver em Cristo tem toda a capacidade de obedecer à lei, e quando não obedecer, arrependimento e clamando pela suficiência da graça, Jesus Cristo. Descanso para nós. Amém, amém. Pode fazer o seu comentário, nos ajuda muito. Amém.